O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, César Calegari, admitiu que o ensino médio do país enfrenta dificuldades que vão desde a formação dos professores até a qualidade do material didático. Acrescentou que essa etapa de ensino experimentou grandes avanços nos últimos tempos, mas ainda reclama melhorias de qualidade. Para debater o tema, convidamos o professor Moacir Alves Carneiro, diretor do Instituto Interdisciplinar de Brasília, autor de 22 livros sobre legislação de ensino, e o deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará. Professor, como é que o senhor vê a qualidade desse ensino médio hoje no Brasil? Que dizem que experimentou melhorias, mas a qualidade ainda fica muito a desejar. Tarcísio, na verdade, eu entendo que o ensino médio constitui hoje o maior problema da educação brasileira. Na verdade, houve avanços quantitativos, significa dizer que a matrícula se expandiu de forma acentuada, porém, no sentido oposto, a qualidade deste nível de ensino regrediu. Essas questões, aliás, eu analiso no meu último livro, O Nó do Ensino Médio, que é um texto em que eu passo um pouco sobre esses diferentes ângulos que foram objeto da observação do secretário Calegari do MEC. O senhor acha que continua reclamando um esforço de melhoria que ainda não houve? Sem dúvida. Pelo contrário, acho até que a qualidade do ensino médio, como resposta à sua expansão, ela regrediu de forma acentuada. O que ocorre é que o ensino médio é a etapa final da educação básica e o Brasil não consegue, seja nas avaliações nacionais, seja nos testes internacionais, como é o caso do PISA, apresentar através dos seus alunos, quer dizer, dos alunos que saem do ensino médio, uma performance compatível com a posição do país, a sexta economia do mundo. Aliás, Tarcísio, essa é uma questão, porque o Brasil, sexta economia do mundo, está aí numa posição incômoda em termos de educação básica. Deputado Chico Lopes, o senhor como é que vê a precariedade do ensino médio no Brasil? Que não é só o ensino médio, não, o ensino primário também. Perfeito. Todo mundo sabe que o ensino primário é precaríssimo também. Tarcísio, eu acho que o professor Moacir, ele é feliz quando lá nesse livro, eu acho que todas as pessoas que gostam de educação, mesmo que não seja da área, para ver essa preocupação, porque nós tivemos avanço, como disse o secretário, e ele confirma e eu confirmo. Nós tivemos o avanço na educação, de uma maneira geral, expandimos o número de universidades, as escolas de artífice hoje são as escolas de nível médio e nível superior, mas onde está a questão? No básico, que é o alicerce de qualquer outro para chegar. E eu coloco mais uma questão. Quando se fala nisso, nós estamos falando de quê? Só do ensino público ou do ensino público e privado? Porque há uma preocupação, uma exigência muito grande de exigir do ensino público. E é bom que isso aconteça. Mas o ensino privado também atende às necessidades que nós estamos querendo discutir aqui. Eu tenho lá minhas dúvidas. Agora, acho que o professor coloca bem que nós temos que investir muito no ensino básico. Porque se eu resolver o problema do ensino básico, para o outro vai sendo melhorado, porque ele já não vem com essa carga de energias negativas, como não saber ler, não saber escrever, não interpretar texto, não encontrar a sua satisfação na educação. Qualquer um de nós aqui que já tem uma certa idade, a escola era um lugar bom. Eu, por exemplo, para ir para casa, estudei no Senac, minha primeira escola séria foi o Senac, para ir para casa, a minha mãe só vivia reclamando. Porque se eu passava o dia na escola, nem era tempo integral, nada, mas ela tinha atrativo.
Ela tinha coisa que me chamava a atenção de eu ficar lá. Hoje você disse, amanhã é dia do professor. O Marano lá atrás disse, graças a Deus que amanhã não tem aula. Tem um bocado de coisa, inclusive... Vai comemorar é a falta da aula. Da né? aula. Pois bem, então, nós temos problemas com professores? Temos. Mas temos problema de salário também com o professor, que o professor aborda isso com muita propriedade. A profissão hoje do professor, pelo menos falo do Ceará e de Fortaleza, a maioria dos professores não querem trabalhar em certas escolas, porque o aluno passa a ser agressivo, lhe tratem de cara, qual é? Então, toda essa dificuldade da sociedade reflete-se dentro da escola. E aí, professor, me permita, nós temos que chamar a família. Porque nós estamos falando de uma coisa como se esse aluno não tivesse uma base social familiar. E é aqui que eu te dou os conhecimentos morais, éticos, que nós aprendemos em casa. A escola tem um papel fundamental, mas certas coisas, pessoal, a escola está violenta. Lá é um templo sagrado. A sociedade, sim, a escola não. Agora, essa escola não tem instrumental suficiente para dar sua colaboração nesse sentido. Agora, quando o professor consegue despertar o interesse do aluno, eu já vi aluno dizer de professor que despertou o seu interesse, o aluno gosta da aula. Eu já vi aluno dizer que gosta da aula de determinado professor. É interessante isso. É. Aliás, você nos remete à história mais longínqua da escola. A palavra escola vem de um termo grego, escolé, que significa satisfação, ócio, fruição, prazer. E o deputado chamou a atenção para essa questão tão essencial. A escola não pode ser o lugar do dever, tem que ser o lugar do prazer, da satisfação, do encantamento. Aliás, Darcy Ribeiro colocava isso com muita propriedade. A escola tem que ser um espaço luminoso, um espaço de fecundação, de germinação de ideias, em que o aluno não apenas se atrai pela motivação que esse espaço oferece, mas ele próprio se identifica como protagonista da criação desse prazer pelo aprender. Isso é que seria o ideal. Exatamente. Né? Agora, professor Moacir Alves Carneiro, haveria necessidade de muitos recursos para tornar o ensino médio mais qualificado no Brasil. O governo federal teria que investir muito dinheiro e os governos estaduais? Certamente há necessidade de uma revisão dos fundamentos de financiamento da educação em geral e da educação básica em particular. Creio que se nós tivéssemos... E também do ensino primário, né? Pois é, a educação básica é incluída a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Se nós pudéssemos começar... Sobre a educação infantil, há pouca preocupação no Brasil. Né? Você tem ideia do distrito... Ou nenhuma preocupação. Existem algumas preocupações, desculpe, professor. Não, tudo bem. Quando nós incorporamos a creche no primeiro ano e agora vai até o 9º ano, na minha experiência, deve ser professor, as creches de gente que podia pagar tinham um padrão de qualidade. Os que não podiam pagar, que era municipal, ia atrás de professores atrás de pessoas que gostassem de criança. E o problema da creche é onde eu acho que o professor tem que estar mais qualificado, não é que os outros não sejam qualificados, mas mais qualificado para essa nova tarefa, porque aqui é aquela fase da formação total da criança para receber os ensinamentos. Se ela tiver frustração aqui, ela vai ter ao longo do tempo. É como se eu pegasse a argila e se as minhas mãos não tiver qualidade para fazer aquele boneco de Vitalino, com aquela característica dele, eu vou fazer um mondrongo. Portanto, essa incorporação deve ser uma preocupação de todos nós que sabemos que a qualidade aqui da formação tem que ser pessoas especializadas, preparadas para esse mistério. E aí, o professor tem uma crítica quando ele fala em salário, e aí tem um problema de investimento na formação, nas condições de trabalho, para que a gente tenha
um resultado positivo. E isso foi bom ter sido incorporado. Foi bom porque entrou no sistema de educação deste país. Este é um avanço, é. Agora, como isso vai chegar lá, é que eu tenho minhas preocupações. Na verdade, a educação infantil ela é fundamental exatamente porque é nessa época que a criança tem a possibilidade de desenvolver o que se chamam habilidades e competências cognitivas, não é? Que é uma estrutura fundamental para o resto da vida. E de se motivar intelectualmente. Exatamente, é. Mas voltando à questão do financiamento, Tarcísio, nós precisamos com toda urgência de partir para os 10% do PIB para a educação. Isso não vai resolver, mas vai pelo menos atalhar esse processo de deformação da educação básica brasileira. Agora, me preocupa um grande equívoco que tem tomado conta do país, até do Parlamento Nacional, que consiste exatamente em pensar que, com os recursos do pré-sal, nós vamos resolver a questão. Isso é um equívoco, porque esses recursos do pré-sal só estarão à nossa disposição plenamente daqui a 10, 15 anos. E nós temos urgências na educação. E quando o governo diz, bom, de onde vêm os recursos para a educação? É preciso dizer qual a fonte. Isso, evidentemente, também não tem fundamento, porque o trem-bala vai custar 32 bilhões e os recursos apareceram. Falam em 50 bilhões. Pois é, a Copa do Mundo vai custar 30 bilhões e os recursos apareceram. A isenção tributária das empresas, né, vai custar 14 bilhões e os recursos apareceram. Não vai custar, já está custando. Então, por que é que nós não temos dinheiro para a educação? Exatamente. E é algo tão importante para o futuro do país. Exatamente. Não temos dinheiro para a educação porque nós continuamos a ver a educação não apenas como um direito de cidadania, mas como um ato de liberalidade do governo para atender a alguns. E, evidentemente, não dá. O problema é o seguinte, é que se faz muita poesia sem nenhum preconceito com os poetas, pelo contrário. Se esse mundo não tivesse poeta, não tivesse música, como seria esse troço? Mas a educação, todo mundo fala, mas na hora do financiamento, essa é a dificuldade. Então, por exemplo, por que a escola privada é robusta? Porque pessoas dizem que deixam de ter algum conforto para colocar seu filho na escola privada, na ilusão que ele vai ser melhor do que na escola pública. E eu tenho lá minhas dúvidas. E eu pensava assim, foi ratificado pelo livro do professor Moacir, o seguinte, tanto a escola privada como a escola pública te leva para a universidade. Se tu não entrou lá, tudo que foi investido daqui para lá, acabou. Então, nós temos que ter uma preocupação com o ensino terminativo em qualquer país, que você se torne cidadã ou cidadão e que tenha condições de estar no mercado do trabalho. Agora, países que investiram na educação hoje estão aí, muito bem, obrigado. Nós fazemos de conta e a oposição em situação fica degladiando, esquecendo a questão maior, é o país. E aí não tem oposição nem situação, tem cidadania e responsabilidade política da gente nesse sentido. Avançou a escola? Avançou. Prédio? Avançou. O salário de professor já tem um piso, que se for um ganho, porque eu sou professor, se for um ganho extraordinário, mas você tem um profissional ganhando R$ 1.450, aqui tem pessoas que não têm essa Agora, profissão. O senhor é deputado. O senhor não vê meios de colocar recursos no orçamento, de discutir com seus companheiros, com o governo, uma forma de reservar recursos extraordinários para a educação? Não? Tarcísio, eu vou fazer uma figura de futebol que todo mundo conhece. Futebol tem um juiz e tem os bandeirinhas. Os bandeirinhas vai para lá e para cá. Se ele levantar a bandeira, o juiz quiser levar a sério o que ele está dizendo, marca a falta. Se não quiser, nós deputados, por exemplo, da área de educação, nós temos aqui uma frente extraordinária. Esse piso é fruto. Mas o orçamento do Brasil, o primeiro defeito dele, ele não é impositivo. Segundo, cria... Ele é facultativo. Pois é, cria um grupo e as brigas nos partidos para ser indicado é um negócio assim, fantástico. Portanto, a minha resposta para você, nós lutamos
mas não são bandeirinha quando chegamos aí. Primeiro, um carimbado a educação, que isso é ruim. Quando se carimba as coisas, se deu, deu. Se não deu, é isso mesmo. E nós não fazemos numa previsão de necessidade, porque ontem o preço é uma coisa, amanhã vai ser outra. E a educação sempre vai tendo tecnologia que tem que ter esse investimento. Você e eu, nós estamos no tempo da carta de ABC, da cartilha de ensino rápido, que era uma palmatória na mesa, um giz e uma professora autoritária. Hoje não é mais assim, Tarcísio, os investimentos, e graças a Deus que não é. Mas eu não estou me lamentando, não, porque nós também aprendemos naquela época, ou com medo ou sem medo. Hoje também o professor está com medo de aluno porque ele não tem ou liderança ou a família não deu o suficiente para ele estar na escola. Então, o investimento que você fala, o orçamento, merece uma discussão à parte, não é para a educação, não. É para uma série de coisas e atividades do nosso país. É verdade. Professor Moacir Alves Carneiro, quanto é que o senhor acha que a educação básica, incluindo o primário e o ensino médio, precisariam para se desenvolver no Brasil hoje? Você diz em termos de volume de recursos? Bom, veja bem, os recursos que estão no orçamento federal acrescidos dos 10% do PIB, né, que daria mais 10 bilhões de reais, isso representaria uma resposta concreta para você começar a resolver duas questões essenciais da educação básica, porém uma outra questão ficaria fora. Quais são os dois problemas cruciais da educação básica? Primeiro, você criar uma escola que seja capaz de responder às necessidades básicas de aprendizagem dos alunos. Porque nós temos uma escola básica hoje, no caso específico do ensino médio, por exemplo, que atende o jovem das classes populares. A nossa escola tradicional, ela é uma escola de conformidade, de padrão único, para atender um aluno de perfil único. E hoje esse aluno é um aluno que muito heterogêneo. Muito heterogêneo, e essa escola precisa saber trabalhar, aprender a trabalhar com a diversidade econômica, social, humana, não é? Bom, essa seria a primeira questão. E a segunda questão diz respeito à necessidade de deslitoralizar esse perfil escolar. Nós temos uma escola que está nas pequenas cidades e nas cidades médias e ainda na zona rural, que é a imagem da escola urbana das capitais. Bom, então você tem, na verdade, uma escola que está fora do contexto social. Precisa esta escola aprender a trabalhar com educação, tomando como base a cultura. Então, uma escola contextualizada. Mas a outra questão que ficaria fora é a questão do salário dos professores. Nós não podemos continuar insistindo na tese equivocada de que, e é isso que o governo federal diz, por exemplo, não, ensino médio é um problema dos estados, está na Constituição. Não, ensino médio não é um problema dos estados, ensino médio é um problema de Estado. É um problema que a Federação Brasileira vai ter que resolver. E os estados, sem a União Federal, não têm como resolver esta questão. Então, o primeiro passo seria trabalhar o artigo 211 da Constituição Federal, que trata exatamente desse compartilhamento de responsabilidades. O salário dos professores, essa proposta, inclusive, está no o nó do ensino médio, ele passaria a ser dimensionado da seguinte forma: salário inicial, aquele patamar paga aos salários, paga aos professores do Distrito Federal. E salário final, o patamar pago aos professores da Rede Federal de Educação Tecnológica, representado pelos IFETs. O governo federal entraria com 60%, os governos estaduais com 40%, porém haveria uma contrapartida compulsória. Os estados, para entrarem nessa programação, continuariam com a responsabilidade de manutenção das escolas,
teriam que resolver a questão do analfabetismo absoluto e funcional, teriam que oferecer um programa de capacitação geral da população na área tecnológica. O senhor disse que há analfabetismo de cerca de 36% entre os alunos do curso superior? 37% dos alunos das universidades brasileiras são analfabetos funcionais. Significa dizer que aquilo que o deputado... Isso é lamentável. Isso é uma tragédia, né? O deputado Chico Lopes chamou a atenção para isso. Então, o aluno pega um texto, lê mal e não compreende o texto. Olha, professor Tarcísio, nós estamos avançando, mas as dificuldades são grandes. Eu apresentei, que copiei do tempo do Vigílio Távora, governador do Ceará, que foi um dos grandes governadores para a educação, universalização e tudo, de um terço fora de sala de aula, não fora do colégio. Isso foi parar no tribunal. Trata-se questão de avanço na educação com questão jurídica e não com uma questão técnica, uma questão científica. Foi bem, foi parar. Ainda o tribunal acatou a decisão de ter um terço. Você tem 40 horas, tem um terço para conversar com o aluno, para fazer seu trabalho, etc. e tal. Isto foi no tempo do Vigílio, que criou as reuniões de coordenação, etc. e tal. Eu tirei daquela enrolada da coordenação, etc. e tal, que a gente participar mais escutando que falando, para que você converse com o aluno, que educação é um relacionamento social. Se você não tem um bom relacionamento com o aluno e vice-versa, essa educação fica muito mecanizada, fica muito sem esse eu te respeitar, tu me respeitar, tu me liderar e vice-versa. Então a escola tem que ter também isto. Não pode ser um relacionamento do computador, só do computador. Isso é um instrumento para ser utilizado, mas o homem que está do lado de lá e o homem que está do lado de cá é um relacionamento social. Tem que humanizar a relação, né? Se não for assim, não vamos muito longe. Tarcísio, a questão do salário de professor no Brasil é uma questão muito grave. Para se ter uma ideia, os cursos de licenciatura do conjunto das universidades brasileiras, portanto, incluídas as universidades públicas, federais, estaduais e municipais, e as universidades privadas, perderam, nos últimos 6 anos, a metade dos seus alunos. Por que é que o aluno não quer ir mais ser professor? Exatamente porque ele não vai trabalhar como missionário. Essa ideia de uma profissão vocacionada para o magistério, ela não existe mais. O professor trabalha com um objeto de conhecimento específico, trabalha com pessoas e esse trabalho exige um nível de conhecimento de alta complexidade. Porque antigamente o professor de física, ele tinha que saber só física, o professor de geografia, só geografia. Hoje existe a questão crucial da complexidade do conhecimento. Quer dizer, o fronteiramento entre os diferentes níveis de conhecimento hoje, ele é muito tênue. Tudo tem a ver com tudo. E o professor tem que dominar essa complexidade. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Chico Lopes? Não, só quero apenas dizer que esse debate, tanto para a gente que milita na educação, como para o professor que, além de militar, escreve, tem importância muito grande para as pessoas entenderem que há pessoas preocupadas com a educação, que não é o que passa aí que ninguém está preocupado. Nós estamos. Agora, quando nós conseguimos passar de 7 e pouco por cento que já tinha dado nesses 10 anos, foi um Deus nos acuda, mas ainda bem que a própria presidente da República entendeu que era possível ter 10% para o PIB, para a educação. Que no acréscimo seria apenas de 4%, porque 5% já tinha dado, tá, no investimento. Portanto, tudo em educação é mais difícil. E às vezes eu fico perguntando por quê, e não tenho a resposta. Bom, muito obrigado aqui pela presença do professor Moacir Alves Carneiro,
diretor do Instituto Interdisciplinar de Brasília, autor de 22 livros sobre legislação de ensino, e o deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.